Olá, bem-vindos a mais um Franquias ao Vivo, podcast aí do Portal do Franchising. Hoje estou muito feliz de receber a Débora Freire, minha parceira aí de trabalho, de trabalho na BF, né, Débora, há mais de 20 anos, 23, você tá 23 também que nem eu ou não? Eu estou há 23 anos, estamos juntos nessa jornada aí incrível do franchising, que esses anos todos não teve um ano igual ao outro, né? É muita emoção sempre. Nem me fala, montanha-russa, mas deixa eu apresentar direito. A Débora Freire é dona da De Freire Comunicação e Negócios, assessoria de imprensa aí, super conhecida no franchising, mas veio de tecnologia. Depois ela conta um pouco da história da De Freire. Uhum. E trabalha há muito tempo sendo assessoria de imprensa da Associação Brasileira de Franchise, que é uma tarefa árdua, afinal de contas, são 1.700 associados, é regional que não acaba mais, é comissão que não acaba mais, várias diretorias, é um trabalho. Sempre gosto de falar, Débora, do trabalho da BF, Ah, porque é um trabalho gigantesco lutando pelo franchise nacional, né, para trazer conhecimento, para que as empresas sigam o que a gente fala que é o franchising íntegro, né? Então eu acho o papel seu, Débora, e da De Freire, junto com o Rafa, a equipe aí, né, a Denise, o pessoal, a Regina, todo mundo é muito nota uhum. 10 e, pô, um prazer aí já fui teu cliente também aqui como portal, depois a gente foi seguindo outros caminhos, mas tem muita história aí, né, Dé? Obrigada, Bena. Muita história. E é o que você falou, é um trabalho árduo, difícil, com muito volume, mas sem dúvida prazeroso, né? A gente entende que o franchise, como qualquer outra empresa, qualquer outro mercado, demanda muita comunicação. E na BF, a comunicação é levada muito a sério. Então, nesses anos todos que a De Freire presta serviços para a BF, a gente percebe isso, que a comunicação para a BF é core, a gente precisa fazer a informação chegar e o mundo já foi mais fácil, né? Porque hoje, nesse mundo hiperconectado, onde essa economia da atenção é uma maluquice, você conseguir fazer uma pessoa parar e ler algo que tenha mais do que 5 linhas é uma loucura. Então, realmente, fazer a comunicação chegar não só para o associado, mas também para o mercado, é um trabalho bastante desafiador. E hoje, a De Freire, só já explicando, a De Freire hoje é responsável pelo trabalho de assessoria de imprensa, né, de manter a imprensa e os formadores de opinião informados sobre o franchise. A gente também mantém o associado da BF informado das iniciativas da associação através do site da entidade. A gente produz a newsletter quinzenal que chega para todo associado, uma segunda-feira sim, outra não, de manhã pelo WhatsApp e por outros caminhos também. E também fazemos a assessoria de imprensa dos grandes eventos da BF, né, da feira, da BF Rio, da feira lá do Rio de Janeiro. Então, realmente, a gente aqui tem um time, né, que respira franchising 24 horas por dia. Você É, falou de Regina, Denise, Natália, temos um time grande e fazemos também a produção dos podcasts da BF também, né? Então, hoje a gente tem 30 edições por ano, né, do podcast, trazendo conteúdos e especialistas pertinentes para aquele momento. Então, esse tem sido o nosso trabalho aí com a BF ao longo desse tempo todo. e eu do lado de cá fazendo também outro tipo de conteúdo mais voltado. O teu é o setor em geral, o institucional, os eventos, e a gente aqui Uhum. tentando ajudar a galera a comprar a franquia ideal e entender o quão difícil é empreender e tudo mais. Agora, mas Débora, você não começou com franchising, tinha uma assessoria de imprensa, se eu não me engano, era mais voltado para tecnologia, né? É verdade, é Empresas de verdade. A De tecnologia. Freire, isso mesmo. A De Freire tem 23 anos, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que a BF está comigo desde que eu montei a agência, desde o dia 1, né? E o meu histórico é realmente, eu comecei na área de assessoria de imprensa, comunicação corporativa, nos anos 90. E logo na sequência da abertura do mercado, né? Para quem lembra, em 1990 foi quando o Brasil abriu o mercado para o mundo. Começamos a liberar importação e aí as empresas de tecnologia vieram para o Brasil.
e era uma oportunidade de mercado e eu comecei atendendo, então, empresas de tecnologia. Meu primeiro cliente, ainda antes da Defreire, minha primeira empresa de tecnologia que eu atendi foi a Oracle. Na época as pessoas falavam Oracle, não sabiam nem o que faziam, não sabiam o que era ambiente distribuído, o que era mainframe, o que era client server na época, né? Então, realmente, era um mercado que estava vivendo uma evolução, uma ebulição de tecnologia. E nós começamos ali naquele mercado. E depois disso, fui levada a conhecer a BF e me encantei com o mercado de franquias. Você sabe que o profissional de comunicação é assim, a gente se forma em comunicação e depois você vai se especializando em mercados, né? Então, quando eu cheguei na BF, eu disse, olha, a minha especialidade hoje tem sido tecnologia, inovação. Naquela época já tinha uma ou outra startup, então a Defreire lançou o Buscapé no mercado, para vocês terem uma ideia, lá atrás, a primeira startup do Brasil, o primeiro unicórnio, né? Mas eu disse assim, olha, me dá uns meses que eu vou ter que entender de franquia também, vamos pesquisar. E realmente ali fui picada pelo bichinho do franchising, pesquisamos bastante, fiz uma rápida pesquisa com jornalistas também na época e mergulhamos no mundo do franchising. Então hoje a Defreire, ela com esses 23 anos de atuação, ela tem uma grande especialização ainda na área de TI, telecomunicações, varejo, franchising, e outro mercado que a gente trabalha bastante também é o setor de logística. Então, nós temos 3 clientes aqui na agência que estão conosco desde o dia 1. Um deles é a BF, outra é a Stefanini, o Grupo Stefanini é uma empresa de tecnologia B2B brasileira, multinacional, e a DHL, uma empresa de logística global também. E com esses 3 clientes que começaram a Defreire junto comigo, a gente foi se especializando nesses mercados. Claro, hoje também grandes eventos, né? É um setor que a Defreire trabalha bastante, além da feira de franquias. Nós fazemos a Febrabantec, o maior evento de tecnologia bancária. A gente trabalha para o Futuricom, o maior evento de tecnologia no Brasil. Autocom, Eletrolar Show, outros grandes eventos também. E, Beno, em 20 anos tem muita história para contar, hein? Então, a gente gosta de ouvir história. Você vê que eu fico aqui quietinho só escutando, mas eu. Sabe o que eu ia falar, Dé? Vamos fazer de conta que os teus outros clientes não estão ouvindo nada, os outros setores de atuação que vai. Vamos falar de Gente que. franchising, né? Não, eu ia falar o seguinte: a gente que começa a trabalhar com franquias, eu também nunca trabalhei, fui trabalhar quando comecei a trabalhar com a BF, né? Conheci o pessoal e estamos aí até hoje. Mas é um troço que você meio que se apaixona, porque ele envolve tanta coisa. Para começar, são 11 segmentos de atuação diferentes. Isso que é o determinado pela BF. Poderia até ser mais do que 11 se Sim, dividir claro. saúde, beleza e bem-estar, que é um segmento gigante, por exemplo, em 3 já estamos falando de 13, né? Mas Sim. você é exposto E a surgem tantas. novos, né? Sim, Surgem sim. novos toda hora. Você é exposto a tantas novidades e tudo mais, então a gente, não sei se esse bichinho aí que é o franchise, você também se apaixonou. Hoje você atende também redes franqueadoras, não só a Sim, ABF, né? sim. Além da BF, a gente atende marcas franqueadoras também. Mas eu me perguntei várias vezes já, nossa, por que eu gosto tanto do franchising, né? E eu concluí que o franchising, assim, ele é feito de histórias de pessoas, né? E aí Uhum. isso que é apaixonante. E na comunicação, isso tem tudo a ver com a comunicação. A gente sabe que quando você atinge, né, quando para você atingir uma pessoa, atingir o seu público, você usa o recurso das histórias, né? Então, as histórias das pessoas, seja o empreendedor da marca ou o empreendedor da unidade, tem sempre por trás ali uma pessoa, um sonho, uma família, um ideal, um dia a dia, uma realização, uma conquista. E eu acho que é isso que é apaixonante. A gente gosta de gente, né? De conhecer histórias de gente. A gente, como você falou, na tecnologia, a gente conhece muita gente também, mas a gente fala da tecnologia. E no franchise, não. Ele tem essa pegada mais forte, talvez, das pessoas, né? Das histórias das pessoas. E isso realmente é apaixonante, né? Não tenha dúvida. Isso é Ah, apaixonante. e Hoje a você gente trabalha falou. assim aqui na agência com outras marcas de serviços.
de indústria, de food service, e tem sido muito boa essa jornada, porque a gente entra também no dia a dia, né, da empresa, não só da entidade. A gente acaba se envolvendo com o dia a dia, com as dores do franqueador, com as dificuldades do franqueado, como que de vez em quando chacoalha a árvore e muda tudo, né? A gente teve uma pandemia, uma digitalização, agora a entrada né, de inteligência artificial, e cada momento desse mudam as necessidades, as dificuldades, os desafios e as relações também, né? Então, isso que para a gente atuar além da entidade, mas também dentro das marcas, nos traz bastante informação, percepção de como o mercado funciona, né? Tem sido muito bom, é complementar, né, para a nossa Ah, com experiência. certeza. Ô, Débora, você falou de hoje de captar a atenção das pessoas é muito complicado, seja por 5 linhas ou cinco Uhum, segundos, tanto é que você vê no Instagram, por exemplo, eles medem a performance dos vídeos de quem passou de 3 segundos. Então, assim, hoje eu gosto de falar que o maior ativo que a gente tem é a atenção das pessoas. E no teu trabalho de exato, assessoria de imprensa, eu acho que você falou, começou lá nos anos 90, estamos em 2025, né? Tudo é mudou, porque verdade. não tinham todos esses canais, não tinha a possibilidade de um cara que nem eu fazer uma transmissão dessa pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, Spotify. Estamos aqui também nessa tela aqui que está do nosso lado. O pessoal não vê, mas a gente tem 2 telas aqui que a gente está de olho. Eu estou de olho na galera que está no Instagram. Como que a assessoria se reinventou? E eu já ouvi muito, a assessoria de imprensa já não é mais relevante, não sei o quê, mas pelo contrário, eu acho que É, trabalho com comunicação também, super, hiper relevante, e vocês estão aí É, a renascendo, né, assessoria de cada vez imprensa, mais. o trabalho, a imprensa em si, né, mudou muito. Né? Quando eu comecei a trabalhar, como você falou, lá em 90, a imprensa estava sozinha, era o único meio que as empresas, né, que a gente tinha para chegar num grande público, né? Então, assim, tudo mudou. Mas uma pergunta que todo mundo fala para mim hoje, Débora, me diz o seguinte: quem é que lê jornal hoje em dia, né? E para mim é muito claro. As pessoas não leem jornal. Vocês estão vendo aqui, né? Eu leio, né? Vocês estão vendo a minha bagunça aqui. Tem jornal, tem revista, tem coisa. Pelo hábito, pelo ofício mesmo. As pessoas não leem jornal, mas elas consomem notícia o tempo inteiro. Consomem notícia pelo Instagram, consomem notícia pelo LinkedIn, consomem notícia na televisão, no rádio, no site, consomem notícia pelos serviços que chegam direto até você. Então, e tem até uma coisa mais interessante, que naquela época o jornal ele durava um dia. Né? Você comprou o jornal, era assinante do jornal, você lia aquelas notícias. Né? Eu tinha um amigo que costumava dizer: Nossa, Débora, fiquei até 1 hora da manhã para fechar o jornal Estado de São Paulo. Cheguei em casa tarde, fui dormir. Quando acordei o dia seguinte, o jornal já estava embrulhando peixe e banana na feira. Né? Ele tinha uma. Rapidamente ele ficava velho. Hoje não, porque quando eu entro na internet e faço uma busca, eu vou achar aquela notícia de eterno. Então, o jornal que ficava velho, que embrulhava a banana na feira, hoje aquela notícia está eternizada no mundo digital. Então, o trabalho do assessor de imprensa, que ficou com esse nome um pouco, até talvez o nome um pouco ultrapassado, eu penso que o meu trabalho é popular esse universo digital de conteúdos informativos, positivos sobre as empresas, as marcas, os produtos, os executivos, porque a janela que a pessoa tem em contato com você é uma busca, né? E o que está mudando agora é o motor de busca. Então, antigamente as pessoas iam no Google e faziam uma busca. Aí ela acha lá todas as notícias que saíram a respeito do franchise, ou de uma empresa, ou de um executivo, ou de um produto. Fica ali eternizado, não precisa do jornal na mão, né? Então, hoje cedo, eu recebo jornais na minha casa. Então, hoje eu li já o Valor Econômico, já li a Folha de São Paulo, já li o Estado de São Paulo. Quem é que leu no dia? Não sei. Mas se a pessoa vai na internet fazer uma busca, ela vai ler aquela reportagem, que pode ter sido ontem, pode ter sido anteontem, né? Então, a notícia dura mais. É até um paradoxo, ela dura mais. E, por outro lado, a imprensa lá, quando eu comecei, não tinha essa convivência com as redes sociais, né? Então, era uma conversa unilateral.
Hoje o consumidor, o cidadão, o leitor, ele participa da notícia. Nós estamos aqui conversando, alguém pode interagir online através dos canais e fazer uma pergunta. Isso não acontecia, né, antigamente. E eu acho super salutar, porque as pessoas têm mais compromisso. Né? Eu estou aqui falando uma coisa, eu não quero ser contestada ao vivo, né? Então, eu acho que esse caldeirão que a gente está vivendo, ele é muito salutar. Agora, como tudo, né, tem o lado bom e o lado ruim. Né? A gente tem hoje também um excesso de informação e muita desinformação. Como pode, né? A gente imagina que maravilha, a gente está vivendo aí um mundo hiperconectado, mas ele também tem o seu lado ruim, que uma desinformação, uma informação errada, ela tem a mesma velocidade, né, para repercussão, e aí você não consegue consertar mais. E aí, bem, a gente poderia ficar falando aqui mais 3 dias sobre fake news, pós-verdade, que é uma loucura. Mas eu costumo dizer assim, eu não acho certo nem errado, é o que a gente está vivendo, é a realidade. Né? Então, a gente precisa cada vez mais, né, de veículos de comunicação, sejam jornalísticos ou não, sérios, com responsabilidade, para exatamente levar uma informação de qualidade para o grande público, para o leitor, para o consumidor, para o cidadão, que hoje, nesse excesso de informação, infelizmente, a gente tem também aquele dado, aquela informação que não é de qualidade e acaba confundindo as pessoas, né? Não, você falou é a realidade, e eu acho que ainda é muita novidade, né? A gente não estava acostumado com isso. Uhum, É uma liberdade tão grande que as pessoas estão extrapolando, né? Então, a gente mesmo, no uhum, Instagram, a gente começou no Facebook a ouvir as pessoas, Débora. A gente sempre foi um uhum, portal de conteúdo, começou como um guia, né? Praticamente, depois a gente verdade. viu que a gente também foi se adaptando e a gente viu, puta, a gente precisa Uhum, criar conteúdo para as pessoas lerem e se informarem melhor de outra forma sobre os termos do franchising, os documentos e tudo uhum, mais. E aí, quando a gente entrou no Facebook, mais forte ainda no Instagram, a gente começou a ouvir as pessoas. Então foi assim uma virada de uhum. chave absurda, tem tudo a ver com o que você está falando, porque a gente ficava lá falando e não Meio era uma unilateral, conversa né? Assim, totalmente unilateral. E daí a gente começou a ouvir as pessoas e a pauta de tudo que a gente começou a fazer foi através do que a gente ouvia as pessoas. Então é uma mudança assim, nossa, foi um sim, absurdo, né? gigantesca da comunicação, uma comunicação realmente 360, né? Onde eu costumo dizer que hoje a comunicação ela tem um formato de teia. Então, assim, o que um fala aqui reflete em todo mundo. O que significa isso? O que a empresa falou tem importância, mas o que o colaborador falou também tem. No ambiente de franquias, o franqueador fala uma coisa, o franqueado outra, e o consumidor outra. Então, são todas as pontas conversando na mesma teia e todas reverberando, né? Então, assim, realmente tem um ganho enorme e tem os desafios, né? Não tenha Sim. dúvida, tem os desafios. Quando eu comecei em 90, eu fazia jornal mural. As empresas tinham jornal mural. É aquilo que você colocava ali na entrada da empresa ou perto do Eu lembro cafezinho. disso. E a gente imprimia aquilo semanalmente e distribuía em todas as filiais da empresa, e os colaboradores tomavam conhecimento do que estava acontecendo na empresa através do tal jornal mural, não tinha nem intranet, né? E aí um dia, eu visitando essa empresa, um colaborador me parou e falou assim: "Você que faz o jornal mural?" Eu falei: né? Eu sou uma empresa, eu presto serviço aqui para vocês e eu faço o jornal mural. Ele falou: "Sabe que quando eu leio, nem parece a empresa que eu trabalho? Porque tudo Nossa. que está escrito ali não condiz aqui com o dia a dia." Claro, é a liderança falando de uma empresa sem escutar o colaborador. E foi a primeira vez que eu tive esse insight mesmo. Então, o cara ali falava, engraçado, eu leio aquilo quando eu paro aqui, mas não parece a empresa que eu trabalho. Nossa. Porque é aquilo que a gente está falando. A pessoa não se colocava no lugar do outro, não escutava, né? Eu acho que talvez naquele momento aquilo parecia a empresa ideal, né? O que a liderança queria falar, o Sim, é o que sonho queria deles, que a né? Mas empresa não era fosse, bem a realidade. não era a realidade de quem estava trabalhando ali.
né? E com essa conexão que a gente tem hoje, isso o mercado penaliza, né? Não tem mais como você sair falando aquela empresa ideal, porque o teu colaborador, o teu consumidor está ali online com você, pode te contestar, pode dar a opinião dele. Então, é o que você falou, mudou tudo na comunicação. E eu costumo dizer para as empresas, principalmente as do franchise, que estão no varejo, que falam tanto de omnicanalidade, né? Nossa, a gente tem que ser omnichannel, né? A comunicação também. Então, eu não consigo decidir qual é o canal que o meu consumidor prefere se informar. Se ele prefere a televisão, se ele prefere o rádio, se ele prefere as redes sociais, se ele prefere o LinkedIn ou o Instagram, né? Se ele prefere o site. Então, a minha informação tem que estar disponível em todas as plataformas, na linguagem própria de cada uma delas, porque a informação também tem que ser omnichannel, né? A comunicação tem que ser omnichannel. A gente tem que estar disponível e em todos os lugares, em todos os pontos de contato, não aquele que eu gosto, que eu prefiro, mas o que a audiência gosta e prefere. E aí que exige aí muito esforço, né? Muito esforço, é um desafio enorme, né? De você conseguir estar em todos os canais do seu público, né? De acordo com a empresa. No franchising, vendo como é que a gente decide isso? O empreendedor ou o consumidor, ele está em todas as plataformas, né? Tudo, tudo. Então, Às vezes em várias ao realmente, mesmo tempo. Vejo, em várias, você deve ser assim, eu sou assim. A e geração às mais vezes jovem, o talvez mesmo, usa né? uma Não, e outra às vezes o plataforma. mesmo consumidor, hoje ele está de um jeito, amanhã ele está de outro, né? Né? Hoje eu estou consumindo aqui, né? Mas amanhã eu estou consumindo em outro lugar, em outro canal. Então, realmente é o desafio da comunicação omnichannel. Não, e até venda, Débora, porque às vezes você faz lá toda uma promoção no Instagram, o cara é impactado, faz toda a jornada de compra por algum motivo que a gente vai lá saber qual que é. Ele parou no carrinho e não comprou, e dali 2 dias ele vai na loja, ele tá passando por uma loja, vê lá aquele produto, fala, ah, aquele dia não deu para comprar no Instagram, vou comprar aqui agora. Aí beleza. Exato. Como o cara sabe que ele passou sim pelo Instagram, ou seja, a agência de marketing, ou o Precisa saber, departamento né? que Não sei fez, ou como sabe, mas precisa é, saber. assessoria que ajuda. Não, mas não tem mais como rastrear tudo. Isso é É. uma. E Na agora cada verdade, vez não tem como a pior, gente né? desassociar, né, a jornada digital da jornada física. Não tem mais como desassociar. Esse é o ponto, pensar em jornada. Se o lead converteu dali ou não converteu, ou por qual caminho que foi, né? Você até citou um negócio, você Uhum. sabe que eu sou o maluco das histórias do franchising. Eu comecei com isso por causa de uma IPA. A gente já foi, acho que em algumas IPAs juntos, né, Débora? Sim, Que é sim. a Aham. convenção americana. E lá eles começaram um dos painéis lá que eu vi, histórias do franchising. Aliás, você resumiu muito bem, né, o negócio do a gente gostar tanto do franchise porque a gente conhece as pessoas, né? Diferente de uma Uhum. Oracle que tem lá um idealizador, são N pessoas com N marcas e embaixo dela, cada um dos franqueados são outros empreendedores com suas histórias, né? É diferente de todo mundo trabalhar numa corporação que tem, sei lá, 18 mil pessoas. É verdade. Adorei aí o As histórias das significado que você pessoas, deu. as histórias das marcas se misturam com as histórias das pessoas, né? A gente não consegue desassociar a história das pessoas com a história das marcas. Mas Né? sabe, bem, uma coisa que tem me preocupado? Que é a informação chegar correta e chegar bem para aquela pessoa que quer empreender, que quer comprar uma franquia. Essa tem sido a nossa maior preocupação, né, como comunicação da entidade, de empoderar essa pessoa para que ela realmente consiga separar os fatos das narrativas. Talvez esse seja o maior desafio da comunicação hoje, separar os fatos das narrativas, né? Então, o storytelling é muito bonito, as narrativas são muito bonitas, mas espera aí, o que de fato eu preciso saber, perguntar e avaliar antes de ingressar no mundo do franchise, antes de adquirir uma unidade franqueada? Então, acho que esse tem sido o maior desafio.
porque, de fato, quando a gente separa os fatos das narrativas, as coisas mudam, né? E também, a gente, falando de pessoas, como a gente falou de histórias e de pessoas, é muito difícil a gente, e acho que brasileiro tem também um componente aí especial, separar a emoção da razão. Então, quando eu converso com o pessoal que está a fim de comprar uma franquia, às vezes no ambiente da feira, né? A ABF faz a maior feira de franquias do mundo aqui em São Paulo, uma vez por ano, e aí você sai lá nos corredores e as pessoas falam assim: eu não sei se eu quero comprar um fast food, ou uma lavanderia, ou uma loja de chocolate, ou uma franquia home office. Então, a pessoa quer empreender, mas ela ainda não sabe, né, muito bem o que ela quer. Aí ela começa a funilar, pesquisa e tal, legal. Eu quero então ir para o varejo, eu quero ir para o food service, vamos dizer, eu quero ter uma unidade de alguma rede de alimentação. Nossa, eu adoro essa, eu gosto muito dessa, eu gosto dessa comida, eu gosto não sei o que lá. Mas de repente ela não para pensar que, olha, você vai trabalhar de segunda a segunda, né? Às vezes até 24 horas o seu negócio vai estar aberto. Se for num shopping center de domingo a domingo até às 10 da noite. Então, a gente precisa, claro, se identificar com a marca, gostar da marca, do segmento, mas precisa também ter um pouquinho de racionalidade para entender aquele dia a dia, né? E eu vejo muito isso, é muita emoção na hora de escolher um negócio, mas pouca razão, pouca racionalidade. Então, peraí, isso vai combinar comigo, eu quero mesmo, combina com a minha família, combina com o momento de vida que eu estou agora. Né? Eu vejo, às vezes, o pessoal falar, eu quero muito essa marca, mas, pelo amor de Deus, final de semana eu não vou trabalhar. Eu, de final de semana, já cheguei a um ponto da minha vida que, de final de semana, eu não trabalho. Então, precisa ponderar, né? Precisa tirar um pouco a emoção do lado, a paixão pelaquela marca, pelo aquele segmento, e ver como é que é o dia a dia daquele negócio, o quanto mesmo você vai dando tudo certo, né? O quanto você vai conseguir lucrar, ver se combina com o momento da tua vida, da sua carreira, né? E às vezes não existe culpa de nenhum dos lados, o que existe é um descasamento disso, né? A pessoa entra no mercado, ficou frustrada, mas ela tinha uma expectativa, né? Um sonho que é passional, né? Que não é tão real, né? Então acho que esses são, eu acho que os maiores desafios aí para quem está ingressando no sistema, separar os fatos das narrativas e também entender bem se aquilo combina com o teu momento de vida, o teu estilo, o quanto você quer dedicar e que tipo de dedicação, que tipo de trabalho você vai ter. Eu acho que esse o maior desafio hoje. Não, e é incrível, Débora, porque informação não falta, mas tem isso mesmo. As pessoas são mais passionais, acabam, não, eu gosto. Aí que nem você deu o Uhum. exemplo de, sei lá, vou trabalhar com, eu adoro chocolate, vou trabalhar com chocolate, mas você não vai trabalhar com chocolate, você vai vender, vai ser dono de um lugar onde vende chocolate. Não é a mesma Sabe aquela coisa que história? comer chocolate, né? Aquela história, eu vou fazer faculdade de turismo porque eu adoro viajar. Viajar. Sim, É. você adora viajar a lazer, você já trabalhou na área de turismo, né, para você ver a diferença do trabalho? É um pouco isso. Mas sobre muita informação, eu também estou convencida que o maior antídoto para muita informação é mais informação. Não tem jeito. É. Então, a gente tem que fazer uma Garimpar, matriz né? de repetição, sabe? Às vezes, é. E para você chegar naquela pessoa, realmente é cada vez mais difícil. Como você falou, no Instagram é 3 segundos, né? Você precisa realmente ter uma matriz para captar a atenção daquela pessoa em algum momento do dia, né? Então, não tem outra escapatória. Para muita informação, o melhor antídoto é mais informação. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, eu estou aqui sozinho na madrugada, perdi o sono e decidi pesquisar a franquia. Então, a marca tem que estar lá com o seu site em dia, porque nessa hora, se a pessoa não consegue ver um post novo, né? Ela já leu todos aqueles posts naquele dia, ela vai no site, ela faz uma busca, ela encontra conteúdos jornalísticos ou não sobre aquela empresa, ela vai encontrar uma live dessa gravada para poder escutar.
Então, nesse momento, não tem ninguém do lado dessa pessoa. A gente não sabe que horas que a pessoa resolveu pesquisar sobre o franchise ou sobre a sua marca. Ela está sozinha diante de um computador? Não. Ela está conectada no mundo digital sozinha, pode ser pelo computador, pelo iPad, pelo celular. Que conteúdo ela vai encontrar da sua marca? É essa a pergunta que a gente tem que fazer e está sempre buscando ter conteúdos disponíveis, né? Autoexplicativos, claros o suficiente para que essa pessoa consiga consumir e entender quem é, né, a sua marca e qual é a sua promessa de marca, qual é o seu propósito, né, que pode ali combinar com ela ou não. Né? Muitas vezes a pessoa está ali solitária fazendo essa busca, não tem ninguém ali antes de marcar aquela reunião, né? Está ali sozinha e consumindo informação sobre o seu negócio. Sabe, Débora, que a gente pesquisa e conversa com o pessoal que se cadastra no portal e a gente faz lá um questionário longo para eles, né? A primeira Uhum. pergunta é qual a sua maior dificuldade de comprar uma franquia e o pessoal fala que são tantas opções que eu fico perdido. Não tem muito a ver com o que a gente está falando desse excesso de informação e, obviamente, tem um Exato. excesso de franquias no mercado. São mais de 3.000, né? Não sei se já chegou em 3 e Sim, meio, mas tem gente que fala que opções, tem 10.000, né? Porque são pequenas franquias que estão começando, que a ABF nem consegue mapear. Já ouvi de tudo aí no mercado. mapear. É, mas dentro da Uhum. associação é em torno de 1.300, 1.400, o que já é franquia que não acaba mais, e se ele não começar a Exato. funilar o segmento, o tipo de negócio, etc., vai difícil. Mas sabe um ponto que você falou aí sobre a comunicação e ter o excesso mesmo, e todo mundo produzir? Um outro ponto dessa pesquisa é que a maioria das pessoas veem como objeção de comprar uma franquia as taxas cobradas pelos franqueadores, entendeu? E daí, assim, no Uhum. meu eu diria, para quem tem isso como maior objeção, nem compra uma franquia, porque você ainda não entendeu o que é o franchise. Não sei se você enxerga Exato. da mesma forma. Eu conclamo, sempre que eu vou em palestra e tudo mais, a todos os franqueadores produzirem conteúdo sobre taxa de franquia, royalty, fundo de propaganda, outros fundos que tenham para o pessoal entender a diferença de empreender sozinho e empreender em algo que você está pagando um percentual e está tudo pronto, Exato. né? Exato. Sabe, Beno, que o pessoal comenta, né, 20 e poucos anos do franchising, desde a roda da família, né, dos amigos, qualquer lugar que a gente vai, alguém vem e pergunta sobre franquia ou traz Qual é algum a boa? caso. Qual é a boa? Traz algum caso ruim do que aconteceu. E eu costumo dizer, tá ruim no franchise? Deve estar muito pior fora dele, né? E eu, como empreendedor, eu tenho uma empresa hoje, vocês estão aqui vendo a minha agência, nós temos 35 colaboradores, né? E olha como ela está hoje. Hoje é modelo híbrido, as pessoas não vêm trabalhar, isso é uma coisa nova, né? O escritório está aqui, então, assim, você sozinha, sem um apoio, que o apoio que o franqueador dá por trás está todo dentro aí desse custo. Então, por exemplo, a parte contábil, a parte dos sistemas que você vai usar, a pesquisa do mercado da melhor marca, do melhor ponto, do melhor lugar, tudo isso está embutido ali dentro daquela taxa, sem falar do produto em si. Né? Então, se você colocar na ponta do lápis quanto custa escolher fornecedores, homologar fornecedor, pesquisar. Então, por exemplo, agora a novidade, né, que não é mais novidade, mas enfim, as tecnologias novas, inteligência artificial. Se você está ali operando o seu café ou operando a sua clínica, o seu salão de beleza sozinha, que tempo você tem para pesquisar o impacto da inteligência artificial no seu negócio? Que tempo você tem para pesquisar o impacto da reforma tributária no seu negócio? As mudanças do marketing, a gente está falando aqui da comunicação, como que você vai escolher sozinho o marketing que você precisa fazer no Instagram, a geolocalização, as possibilidades que o TikTok te oferecem hoje, agora temos o vídeo commerce, isso tudo que o franqueador faz está embutido ali naquela taxa que você está pagando. Se você for fazer a conta na ponta do lápis, para você fazer isso tudo sozinho, eu desafio eu ouso dizer que é barato. O que a gente acha caro é barato, né? O que está ali naquela taxa que você está comprando. Tudo isso já foi pesquisado, né? Do fornecedor da contabilidade, do advogado,
da escolha de ponto, da marca, dessas pesquisas, das novidades, todo o mercado nunca teve tão rápido, nunca mudou tão rápido, né? E você sozinho, muito difícil você ir pesquisar, escolher e acompanhar essas mudanças todas. Então, por exemplo, a pandemia foi um exemplo disso, né? Se estava ruim para quem estava dentro do franchise, imagina para aquele cara que tinha uma lojinha sozinho. Eu tenho aqui a minha ótica do bairro, eu tenho aqui o meu café do bairro, de repente tudo fechou. Como é que esse cara, na rede de franquia, o franqueador pensou, junto com o franqueado muitas vezes, mas pensou em soluções, em alternativas, criou da noite para o dia um e-commerce, né? Como que você sozinho faz isso tudo? Então, eu acho que tem negócios e tem empreendedor, tem negócio para todo tipo de empreendedor, né? Mas aquele empreendedor isolado, quando ele entra numa rede de franquia e percebe todo esse back-office, todo esse arcabouço que vem por trás, a taxa de franquia, a cobrança pode ser até barata, né? Então, eu acho que você tem razão. Está faltando explicar mais isso, né? O que está embutido ali, que ele tem uma percepção de que é caro, né? E de repente não é. Né? Eu tenho quase certeza que ninguém fez essa conta aí, né? Se fizer essa conta, vai entender que tudo que está embutido aí nessa taxa realmente é tudo uma questão, né? Do caro e barato é uma questão de valor, né? Tá me ouvindo, Beno? Não Opa, sei se deu um voltamos? gap aí de conexão. Agora tô. Sim, voltamos. Ah, então tá bom. Deu. Ao vivo é isso, então por isso que é bom. Às vezes acontece, faz parte. Está todo mundo também acostumado agora com as reuniões online, né, Dan? Então, vira e mexe, é Exatamente. um que não entra, outro Mas que deu para sai, você o áudio captar a minha faz parte opinião aí até. sobre essa taxa de franquia, né? Não, perfeito. Eu acho importante porque tem algumas coisas que eu vejo como recorrente, não só na pesquisa, mas também Uhum. quando as pessoas, por exemplo, comentam lá no Instagram. Então, sabe uma coisa que é recorrente? Ah, franchising é emprego, estou comprando o meu emprego. Principalmente para as micro franquias, franquias mais baratas, o pessoal enxerga como Uhum. emprego. E eu sempre retruco, né? A gente responde todo mundo que está entrando, gente que fala mal do Uhum. franchising, a gente responde todo mundo. Ninguém está falando que é a maravilha do século, mas você deixou uma coisa muito clara, tem perfil para todo mundo. O cara é muito criativo, Sim, muito empreendedor, franchising provavelmente não é para ele. O cara está entrando com muito pouca grana, ou não entendeu o que é franchising, ou que nem você falou, só está indo pela emoção, a chance dele, é. ou o momento de vida não era o ideal, ele não tem uma família, filho, etc. Tem N Variáveis, né? variáveis, eu ia falar parâmetros, né, mas variáveis de escolha de um negócio. Uhum. Mas emprego é um que eu gostaria de ouvir de você, o que você pensa de quando alguém vira e fala que franchising é emprego. Né? Ainda mais no Brasil, que emprego, eu sei que está mudando, estamos indo para o PJ, o PJ para mim já tem uma característica mais de empreendedorismo, do brasileiro entender o que é ser patrão, mas basicamente vivemos num país onde existe a CLT, né? E é o sonho aí Uhum. de muita gente, até pelo histórico que a gente teve do país, um país que a escravidão É, foi a eu acho última que no isso tudo mundo está a cair, mudando né? mesmo. Mas eu acho que isso está mudando mesmo. Entre os jovens, e eu aqui como empregadora, eu entrevisto muita gente, estou sempre entrevistando pessoas, e de uns anos para cá, o que eu escuto é: não quero ser CLT. Nós aqui Olha, na agência somos uma empregadora tradicional, né? E as pessoas falam: não, eu não quero ser CLT. Né? Mas por quê? E eu já perdi colaborador por conta disso. Então, isso também está mudando na minha cabeça também, né? Mas as pessoas não querem, né? E eu, por que não quer? Não, porque o tipo de trabalho que eu faço, eu posso fazer, atender vários clientes, né? Eu acho que aí no caso eu posso fazer trabalho para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu realmente prefiro trabalhar por job, por entregas, do que por horário. Tem muito esse mantra da CLT ser aquela coisa do horário fixo, né? Então, o CLT, o cara tem que cumprir aquele horário, né? Mesmo com toda a reforma trabalhista que teve, que tem possibilidades de trabalho em horários flexíveis, ainda tem muito essa cabeça, né?
do CLT. Agora, a gente tem que estar atento para essas mudanças do mercado, né? Então, eu penso assim, hoje, você mesmo disse, o Brasil parece, né, com os dados que a gente tem, que está vivendo aí o pleno emprego. Né? Não, Débora, mas tem também aquela pessoa que nem procura e nem trabalha. É verdade. Mas quem trabalha no varejo sabe a dificuldade que é contratar uma pessoa e reter essa pessoa depois. São muitas as possibilidades, né? E hoje ser empreendedor é mais fácil. Então, eu posso abrir a minha MEI, eu posso abrir uma lojinha na internet, no Instagram, e de repente eu tenho mais flexibilidade e pode ser que eu até esteja ganhando mais, né, do que na CLT. Agora, franquia e emprego, franqueador e emprego, aí eu vou trucar. Né? Você ser Boa. franqueado é uma coisa totalmente diferente de você ser um empregado CLT, um colaborador CLT. Né? Acho que essa palavra empregado até é uma palavra que não se usa mais. Então, assim, você ser um colaborador CLT não tem nada a ver com você ser um franqueado. Se você tem essa cabeça, você está no lugar errado. Né? O franqueado, ele é sim dono do negócio dele, ele não é hipossuficiente. O que quer dizer isso? Ele é um empresário, né? Então ele não é aquela pessoa, ai, não sabia. Não, você fez um contrato de trabalho. Se você não sabia, busca saber. Vai atrás de um advogado, de um contador, de alguém que possa te ajudar naquele contrato, porque uma vez que você assinou aquele contrato de franquia, que é um contrato entre dois empresários, um franqueador e o outro franqueado, você tem cabeça e responsabilidades de empresário. Você vai passar a contratar, você vai pagar impostos, você vai ter outra atuação que não tem nada a ver com o empregado. Agora, se você fala para mim, o mercado corporativo está muito ruim, está demitindo muita gente e essas pessoas trocam o ambiente corporativo, um ambiente de um colaborador registrado, CLT, para o ambiente do empreendedor, aí sim, o cara ele trocou, ele fez uma mudança na carreira dele, né? Às vezes por falta de opção, e foi empreender. Né? Então, pode ser, mas comparar a atuação de um colaborador CLT, de um franqueado, ainda que seja home base e micro franquia, não. Não tem nada, a atuação é diferente, o que se espera de você é diferente, como você vai atuar é totalmente diferente. Né? Então, acho que realmente, se a pessoa tem essa dúvida, ela está no lugar errado, não entendeu ainda o que é ser franqueado. Né? Não. Tem muito essa questão, né, da oportunidade e da necessidade. Daí tem que fazer lá o Entendendo Franchising, que é um curso da BF Educação. A BF tem até para reforçar aqui para o pessoal, porque eu acho que toda live eu falo isso, Débora, que nem você falou, tem que Uhum. repetir, gerar o conteúdo. Nós estamos gerando um conteúdo aqui para ficar, e quem quiser ir até, ó, já estamos aqui em 40 e poucos minutos que a gente está falando, ele vai ter um Nossa, conhecimento bem maior e vai se sentir muito mais seguro. E daí a BF tem uma área de educação muito forte, desde o Entendendo Franchise, que é um curso mais básico, até os outros cursos, né? Agora me fugiu o é, nome, o avançado lá de franchising, entendeu? Que são com 11, tem 10, o 10, curso 11 para módulos, quem tem o curso para quem quer ser um franqueado e o um curso para quem franqueado. quer ser franqueador, né? Para quem é o Isso. franqueador. Mas você tocou num tema, eu estou aqui pensando agora, pensei nisso, né? É, esse excesso de informação, ele causa, ou causou, vem causando uma consequência que é assim, as informações vêm até mim. Então eu acordo, pego meu celular e encontro aqui um monte de informação. E as pessoas estão perdendo o hábito de buscarem informação, né? Fico esperando a informação vir até você. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde o início da nossa conversa, estamos comparando um pouco como era antigamente, como é hoje em dia. Para você fazer um curso, você precisava se deslocar, às vezes até uma grande cidade, uma capital, fazer um curso. Você se desloca até dentro da cidade, da sua casa ou do seu ambiente de trabalho para fazer um curso e tal. Só na ABF, tirando ainda os outros cursos do mercado, só na ABF hoje você pode fazer o curso à distância, através de gamificação, pelo celular, pelo computador, e tem muito conteúdo. Então,
a live é super legal, mas não dá para o cara querer comprar uma franquia porque assistiu uma live, alguém ouviu falar e ele acha que sabe tudo. A gente precisa ser curioso e precisa ir atrás da informação. Então, se você está interessado mesmo, vai colocar o dinheiro da sua vida, o dinheiro da sua rescisão dentro de um negócio, vai atrás de curso, de capacitação, estão disponíveis a preços acessíveis, outras até gratuita, mas vai atrás, vai pesquisar, não faça nada de abelhudo achando que escutou um webinar, uma live, conversou no bar com um amigo, você já sabe tudo. Então, assim, hoje está muito mais fácil adquirir conhecimento do que antigamente. Então, vai atrás, pesquisa e vai ter que gastar um pouquinho de tempo, um pouquinho de interesse, um pouquinho de energia para se informar. Então, eu fico um pouco também incomodada quando o pessoal fala assim: ah, ninguém sabia que tinha isso. Ah, ninguém sabe que não sei o quê. Ninguém quem. Vai, hoje a gente tem toda a ferramenta na nossa mão. Vai buscar que tem coisa boa disponível e vai com certeza tirar você do nível zero de conhecimento a um nível de conhecimento muito razoável para você fazer a escolha certa, né? Então, acho que esse excesso de informação também causa um pouco esse comportamento do não chegou nada para mim é porque não existe. Não, vai atrás. Vai atrás, gasta um pouquinho de sola de sapato, um pouquinho de tempo, um pouquinho de energia, vai atrás que você vai achar e vai se qualificar, porque tem curso, tem capacitação disponível que realmente muda o ponteiro aí do teu conhecimento e da chance do seu sucesso, né? Eu acho que com certeza começa aí a chance de sucesso, de dar certo, né? O teu empreendimento, seja no franchise ou não. Até para não comprar uma franquia é importante informação. E Débora, aí eu vou dizer, a gente está numa transição agora, você falou muito de informação, falamos aqui o tempo inteiro de informação e a gente está numa transição para uma era da informação para a resposta pronta. Então hoje a gente tem o Sim, Gemini lá o tal do gel, o, né? A gente está o saindo do SEO para GPT. ir para o. Então, a gente também não quer, gente, vocês que estão vendo aqui a gente, que você compre uma franquia porque o GPT falou para você, porque o Gemini, o Perplexity, o Grok, sei lá, qualquer uma dessas inteligências artificiais vão te dar todas as respostas. Não, não vão te dar todas as respostas, né, Débora? Tem que ter estudo, tem que falar com o Uhum. franqueado, ex-franqueado. O André Belz veio aqui, fizemos aqui online uma e ele falou assim, tem que visitar a franqueadora, você vai comprar uma franquia de, sei lá, acima de 100, 200 mil reais, vai lá conhecer a sede, vai ver cara a cara o pessoal que vai te dar suporte, Sim, treinamento, marketing. Então, assim, sempre tem muita coisa que a gente tenta mostrar aqui para o pessoal para, olha, faz lição de casa, volta aquele tempo de faculdade ou de escola, né? Que é, nem você falou, tenha as coisas paciência, mas parecem, as coisas estão mais fáceis, é verdade, né? Elas parecem muito fáceis, mas não pula essa etapa, que é você, né? Afinal de contas, você vai mudar a sua vida, vai gastar o seu dinheiro, vai investir o seu dinheiro, é você indo atrás da informação, e às vezes muita coisa está online, mas ir fazer uma visita me parece o básico, né? Antes de ingressar numa rede de franquia e fazer uma visita ao seu franqueador, até uma unidade franqueada. E sobre a inteligência artificial na comunicação, eu estou estudando também, não tenho respostas prontas. O que eu já consegui apurar é o seguinte: nós estamos passando dessa fase do SEO, né, para o GEO, que é a informação antes, você faz uma busca no Google, ele te dá links, você vai atrás desses links, você vai ler, você vai. Agora, quando você entra nessas inteligências artificiais, qualquer uma delas, ela já fez a varredura nos links e já te trouxe uma conclusão. Mas que links que ela varreu? Né? Eu fui atrás disso. Que links que ela varreu e o que ela considera para aquela conclusão que ela está te entregando? Ela considera imprensa, ela considera sites oficiais, principalmente os .org, e aqueles que têm grande audiência. Então, na verdade, a inteligência artificial foi programada por alguém, né? É importante a gente saber disso. Ela não acordou inteligente, sozinha, ela foi programada por alguém, e esses alguém que programaram também tinham medo dela sair dando conclusão leviana.
Então, hoje, ela conclui baseado principalmente em conteúdos oficiais, órgãos de imprensa oficiais, conteúdos governamentais oficiais, .org. Até a Wikipédia ganhou relevância nesse momento. Ela estava meio, né? Era muito relevante lá atrás, depois ninguém mais dava bola. Agora, nos motores da inteligência artificial, a Wikipédia ganhou bastante relevância e sites de muita audiência. Né? É através dessa fonte de informação que a internet, que a inteligência artificial conclui e te entrega aquele resumo. Né? Então, isso muda também no jogo que a gente começou lá no nosso início do papo, da importância da gente estar com conteúdos das marcas, das empresas, corretos, fidedignos na grande imprensa, né? Porque, de fato, é ali que está sendo fabricado o conteúdo, a conclusão que a inteligência artificial te entrega. É muito importante você estar nos seus canais próprios, né, com informação atualizada e correta, mas a inteligência artificial, ela premia, né, ela privilegia canais oficiais e órgãos de imprensa, né, mais do que os canais próprios, porque aí você falando de você, né? Então, é uma mudança em curso, nós estamos no olho desse furacão ainda, e tudo isso pode mudar, né? Nós estamos no olho desse furacão, dessa mais nova grande transformação que a gente está passando na área de comunicação. Puta, nem me fala. Por isso que eu falei transição. A gente ainda não sabe onde vai dar, a gente sabe, eu também estou estudando, teve um impacto aqui no nosso negócio. Tem um termo que eu gosto, o SEO, agora em vez de ser engine, é everywhere. Então, é a Uhum, busca em qualquer lugar, a otimização da busca em qualquer lugar. Seja aqui no YouTube, no exatamente. TikTok, em qualquer lugar. Aliás, eu até esqueci, mas a gente tá no TikTok lá também. O TikTok é assim incrível. A gente tem conteúdos lá falando de royalty que tem mais de 100 mil visualizações, sendo que é um TikTok pequeno. Agora, Dé, vamos falar de 2026? Vamos esquecer 2025? 2025 acho que foi um ano complicado para o franchising, um cenário político, econômico, taxa Selic, é, e aí que você vê também que muita gente não faz, eu acho que a lição de casa direito, porque a gente escuta muito, eu mesmo falo, a taxa Selic é 15%, as pessoas preferem esperar isso baixar. Só que vamos pegar esse valor de 15% ao ano, tem franquia que dá rentabilidade de 15% ao mês. Então, se você Ao deixar teu mês, dinheiro no, exato. o teu dinheiro está lá, vamos fazer conta rápida, 100 mil no banco, quando terminar o ano, você vai estar com 115 mil. Mais ou menos isso, só Uhum. para fazer conta rápida. Agora, você investiu 100 mil, você está ganhando 15 mil no mês. Está sobrando de lucro, dali a Olha, pouco passou, sei lá, é, 7, 8 meses, você pagou os 100 mil investidos, entendeu? Então é uma conta financeira que muita gente não faz, muita gente não entende. Óbvio, eu peguei 15, 15 para facilitar a conta, nem todo o negócio. claro. Negócio bom de 5 a 20 hoje em dia, né, de rentabilidade, que vai O sobrar dinheiro letramento no bolso, né? financeiro, o letramento financeiro da população é muito baixo, né? Eu acho que assim, visto que no varejo hoje você conversa com pessoas e as pessoas declaram exatamente isso. Olha, para mim o que importa é o quanto cabe na parcela do meu mês. Está pagando um bem, às vezes, em 24 meses e não consegue te responder o quanto é os juros daquilo que está pagando. Né? Eu mesma já tive acesso a pesquisas que o consumidor diz assim: olha, infelizmente para mim o que pesa é o quanto cabe na minha parcela mensal. Então ele está pagando 3 vezes aquele produto, né, de juros e tudo mais, e não tem problema, é o mercado, mas é que ele não sabe identificar o quanto custou o produto e o quanto é juros. E se você não sabe o quanto você está pagando, você não sabe fazer conta, né, do que a gente está falando aqui, o quanto o É isso aí. dinheiro rende, o quanto que rende na atividade produtiva. Mas sabe, Beno, quando você fala assim, o ano 2025, vamos pensar 2026, além de toda a informação que eu tenho o privilégio de ter acesso lá na entidade, na ABF, com os meus clientes, né, conversando com empresários executivos ou proprietários de grandes redes de franquia, a primeira pergunta é assim: como é que foi o ano?
puxa, Débora, essa taxa de juros está muito alta, isso tem problema, é o ambiente político, mas eu estou criando uma nova marca, eu estou investindo, estamos expandindo, estamos abrindo loja. Empreendedor Hello? não para, né? Então, e esse ano a gente teve o economista Ricardo Amorim falando para os franqueadores lá na nossa convenção, né? E ele disse, ele corroborou isso que eu já tinha percebido. Não está tão ruim assim. Não está bom, está ruim, mas não está tão ruim assim, porque o mercado continuou crescendo. Nós tivemos aí um crescimento dos últimos 12 meses, né? Dos últimos 12 meses para cá, um crescimento do faturamento do franchise de 11%. Então, na verdade, assim, aquilo que a gente não pode controlar, aquilo que não está na mão do empresário, que não está na nossa mão, só drena a nossa energia. Eu não posso controlar a taxa Selic ou a política, tal, mas se eu puder olhar para o meu negócio, é claro que isso tudo interfere. Enquanto empresários, a gente tem que cobrar o tempo todo do governo. A BF tem feito um trabalho que eu acho, comparado com outros setores, incrível do advocacy, que levar para os decisores, né, das leis e tudo mais, o conhecimento do franchise e as necessidades específicas que o franchising tem. A gente precisa estar sempre atento a isso, mostrar, né, para o executivo, para o legislativo, até para o judiciário, quem é o franchise, como ele funciona, para adaptar, né, as leis e as políticas públicas, né, de acordo com o franchising. Mas aquilo que não está na nossa mão só drena a nossa atenção. Então, se você ficar assim, ai meu Deus, a taxa Selic está 15%, ai não sei o quê, olha o franchise, a gente está vendo as marcas comprando novas marcas, criando novas marcas, oferecendo novas oportunidades, trazendo oportunidades mais enxutas para cidades com menos habitantes, oferecendo opções home office, opções totalmente digitais, exatamente para ir driblando aquilo que a gente não tem controle, né? Ai, Débora, o que você acha que vai ser o ano que vem? Porque o ano que vem vai ter Copa do Mundo, o ano que vem vai ter eleição. Gente, que bom! A Copa do Mundo agita o mercado, as marcas, ela para a área de comunicação, para a área de publicidade, para a área de eventos, né? Então, assim, vamos olhar o que traz de bom, o que tem de bom nesses acontecimentos todos. Agora, se a gente já começa o ano com essa perspectiva de que ai, tem Copa do Mundo, tem eleição, não é um ano bom, faz tempo que isso não acontece. Né? Ai, Débora, o ano só começa depois do carnaval. Para quem? Isso já mudou há muito tempo. Esses mantras que estão na nossa cabeça só drenam a nossa energia e às vezes nos paralisa. Então, eu posso falar que há muitos anos a gente não tem um janeiro fraco, né? Assim, esse negócio que começa depois do carnaval, talvez para alguns, mas não é mais isso. O mundo está globalizado, né? O carnaval é no Brasil, né? O mundo é globalizado. Eu percebo aqui que realmente o pessoal das multinacionais, por exemplo, tira muito mais férias em julho, que as minhas férias com o hemisfério norte, do que em janeiro. Em janeiro as coisas estão agitadas ainda, né? O carnaval é 4 dias, gente. O que é 4 dias na perspectiva do ano inteiro? Né? A Copa do Mundo, vamos engrenar, vamos colar junto, vamos hackear a Copa do Mundo. Vai ter Copa do Mundo, como é que a minha marca pode estar inserida? Né? Como é que eu pego carona nisso? Então, eu acho que assim, a taxa de juros é a mais alta do mundo, não tenha dúvida, mas o Ricardo Amorim aquele dia falou eu concordo com ele, né? Não está tão ruim assim, temos oportunidade. Quando a gente compara com outros países, a gente percebe que dentro do Brasil está cheio de oportunidade. Né? Então, eu acho que 2026 nós estamos, né, olhando aí uma queda de inflação, uma possível queda de juros, né, a população com mais emprego, com mais dinheiro para gastar. Então, eu acho que pode ser um bom ano para o franchise, não tenho dúvida. É que o franchising também, Débora, ele se divide entre a venda de franquias, que é onde impacta uma taxa de juros, alguma coisa assim, na cabeça do comprador, não do franqueador, por isso que eu fiz essa conta rápida aí. É óbvio que ele precisa financiar o negócio, vai usar a taxa de juros, o franqueador ele acaba sentindo forte Mas isso é o que aí. você E falou, tem as comparar a taxa vendas. de juros anual com a mensal, né? Enfim, É. E com tem a possibilidade de ganho mensal, né?
Isso, e o que você falou da saúde do mercado, das vendas, né, para o consumidor final, ou quem trabalha business to business, tanto faz, já é outra história. Você sabe, eu tive uma reunião essa semana com um pessoal e ele me mostrou um dado que eu não sabia. A gente sabe que a maioria das empresas não dura um ano no Brasil e a grande maioria em 5 anos morreu, né? E o franchising tem uma taxa totalmente diferente daí. Mas tem um número que é do governo que foram abertas, eu acho que foi no segundo semestre de 2024, por mês, em média, 360 mil empresas e fecharam 200 mil. Eu assim fiquei pasmo, eu não achava que era tanto. Fecha, abre por Mas que mês, a empresas nós média, estamos né? falando? Nós estamos Não, falando no de geral, MEI? não Nós estamos estamos falando, falando. É. é de tudo, né? Não, lá não, Uhum. nessa pesquisa não fala nada, mas É, o a que você gente tem que mostra olhar os aí. dados sempre com cautela, né? Eu acho que a Sim. gente tem que olhar os dados sempre Não, com quero até cautela, mostrar que o franchising porque tem uma força grande aí, né, Débora? Que a gente não muito, passa por nossa, isso. em qualquer comparação, as unidades franqueadas, a mortalidade é muito menor do que Sim, as unidades independentes, né? Se a gente for comparar também em home office, se a gente for comparar. Então, assim, o franchising, em qualquer comparação, você está dando um dado, eu acho que é o dado do Diese que você comentou, tem dado do Sebrae, qualquer dado que verdade. você for ver, o franchising ele performa muito melhor do que um negócio independente, né? Agora, a gente fala muito sobre você entrar no mercado de franquia por opção ou por necessidade, né? Então, o que que a gente vê? Eu vejo assim, e pessoas do meu círculo, perdeu o emprego na pandemia, virou motorista de Uber, ou entregador, né? Entregador e tal. Montou uma MEI. Passou 2 meses, 3 meses, conseguiu um emprego, fecha a MEI e volta a ser empregado. Então, esse movimento que os números não conseguem traduzir, né? Abriu MEI e fechou Uhum. MEI. Aí você vai hoje nas empresas, tem o movimento da pejotização, da terceirização, né? Então, você vai, às vezes, numa grande empresa, até da área de comunicação, e quando você chega lá, todos os colaboradores são PJ. Ai, abriu não sei quantas empresas no Brasil. Aí o cara muda de emprego, vai para uma outra agência que contrata ele CLT, ele fecha aquela empresa. Então a gente precisa saber olhar que tipo de empresa nós estamos falando que está abrindo e que está fechando, né? Porque a abertura de MEI em casa, né, uma MEI, realmente não tem barreira de entrada para abrir e muito menos para fechar. O cara abre, deu certo, não deu, depois ele fecha. Né? Então, assim, a gente tem que entender de que empresas a gente está falando que abre, que sobrevive, que fecha e tudo mais. E sobre o investidor da franquia com a taxa de juros, é claro que a gente jamais vai defender uma taxa de juros de 15%, talvez uma das maiores do mundo, né, para você poder abrir um negócio, ou fazer uma reforma, ou comprar um maquinário que você precisa para abrir um negócio. Mas é o que você falou, fazendo conta e entendendo quanto que aquilo pode te render a médio e longo prazo, né? Às vezes eu vejo, outro dia conversando com um empresário, ele disse, não, eu abri um negócio e acabei que dei emprego para tantas pessoas, sendo que dessas, 3 eram da minha própria família, que não está nessa conta aí do dinheiro parado, né? O dinheiro parado versus o dinheiro investido na atividade produtiva, que gerou emprego e gerou emprego para pessoas da própria família dele, né? Então, assim, então não é uma conta tão simples de se fazer, mas eu também não sou dessa área da finanças. O que eu conheço são as histórias, os Sim. exemplos, e a gente vê que realmente, ainda que com essa taxa de juros altíssimo, ainda tem boas oportunidades de você investir na atividade produtiva, comprar uma marca, uma unidade e fazer render mais do que se esse dinheiro tivesse lá parado. Não tenho dúvida Isso. disso. O que eu conheço é isso, são as histórias. Não, e as histórias são boas para esclarecer aí para o pessoal, que nem você falou do número de 2 dígitos de crescimento do setor, comparado, né, os últimos 12 meses. Não, Uhum. a ABF faz uma Isso, nos últimos 12 pesquisa meses. sempre trimestral, né, Débora, É com os trimestral, dados. através de consultoria externa, né, com dados aferidos com o setor, dados extrapolados estatisticamente,
cruzando com dados macroeconômicos, cruzando com dados de outras entidades, por exemplo, a entidade do shopping, que é uma entidade muito correlata com a nossa. Então, eu acompanho de perto, isso posso dizer que é uma pesquisa que não tem, né, no mercado, não tem nada com tanta profundidade, com tanta preocupação, tanta seriedade, e está apontando nos últimos 12 meses um crescimento de 11%, é um crescimento muito acima da inflação, né? Agora, é o que você falou, o franchising é transversal. Então, o que significa? Às vezes a alimentação está indo bem, a inflação que bate na alimentação é diferente da inflação que bate no setor de serviços, né? O franchising ele tem essa característica desafiadora de ser multissetorial, né? Então, às vezes, uma rede, uma franquia olha esse dado da BF e fala, não, isso aí não representa aqui o meu negócio. Pode acontecer, porque a gente está falando, né, de vários segmentos. Mas no último dado da BF não teve nenhum segmento que não cresceu. Todos os segmentos cresceram, né? Então, isso é muito interessante. Do alimentação, do setor de serviços, do turismo, casa e construção, todos cresceram, né, em faturamento. Estou até olhando aqui, só para dar os dados para o pessoal, né? Pegando aqui, ó, o faturamento nos últimos 12 meses, comparativo, ele cresceu 14,4%, chegando a Você está olhando bilhões na pesquisa de desempenho, né? Você está olhando a pesquisa de desempenho que fechou no segundo trimestre, né? O primeiro semestre. Isso. Eu já estou adiantando um dado aqui do terceiro trimestre, que vai ser divulgado então, spoiler, essa pode semana. Legal. 11% nos últimos 12 meses. Então, você trouxe 14, agora foi 11, né? Mas ainda é um crescimento... Não, absurdo. 3 vezes a inflação, 4 quase. Exatamente. Que difícil outros segmentos atingirem, né? Então, assim, de novo, é muito setorial, bate em cada segmento de forma diferente, Sim, mas não, todos mas é a os média do segmentos estão setor, crescendo. né? Ah, perfeito. Exatamente. Para a E todos gente os segmentos estão finalizar, crescendo. desculpa. Ah, Para a gente finalizar, assim, pô, você tem muita informação do setor, é uma observadora também de tudo que está acontecendo. O que você enxerga em termos de negócio? A gente já passou por fases que mercado autônomo cresceu muito, home office, interiorização do franchising. O que você está enxergando aí que você poderia falar para o pessoal? Ó, fica atento nisso, em coisas que você está vendo, que está acontecendo, ou mesmo reforçando. Eu acho que difícil falar essa palavra. As franquias interiorização. irem para o interior do país continua muito forte, home office continua muito forte. Eu não sei o que você enxerga aí da tua, Eu do teu entendimento do penso mercado. assim, eu sempre penso assim, à medida que muda o comportamento do consumidor, aparecem novas oportunidades, né? Então, interiorização. Vamos pensar, a gente tem movimentos muito fortes, né, de home office, das pessoas trabalharem home office. Então, por exemplo, tem uma cidade aqui próxima a São Paulo, né? Quem não é do estado não conhece, Jundiaí. É uma cidade próxima de São Paulo, onde as pessoas moram ali porque moram ali, trabalham em São Paulo, ou por conta do home office foram morar ali, que é perto, fácil acesso, e trabalham, então, de forma remota. Se a população começa a ficar mais nessa cidade, começa a aparecer, ela vai almoçar naquela cidade, vai no cabeleireiro naquela cidade. Antes ela era uma cidade dormitório, a pessoa dormia lá, vinha trabalhar em São Paulo. Hoje não, hoje ela trabalha de lá, né? Por exemplo, Jundiaí, estou falando de Jundiaí, mas tem Extrema também, que viraram pontos logísticos, né? Então, essas cidades atraíram muita mão de obra, porque tem muito galpão logístico para as entregas do e-commerce. Então, o que acontece? Se a cidade atraiu muita gente que mora lá perto, começa a demandar de serviços. Então, aí a pessoa, de novo, almoça ali perto, vai ao cabeleireiro ali perto, faz curso de inglês ali perto. Então, quando a gente começa a observar a mudança do consumidor e também do nosso comportamento e também da dinâmica das cidades, você vê as oportunidades. Então, interiorização foi isso. Tem bairros em São Paulo ainda que realmente eram bairros dormitório, a pessoa saía para vir trabalhar no centro e depois voltava. Com a história do home office,
prendeu a população o dia todo naquele bairro, e aí as pessoas começam a se abastecer ali naquele bairro. Então a gente tem que estar sempre muito atenta ao comportamento do consumidor, que somos nós mesmos, né? Então, se nós estamos comprando mais online, eu costumo dizer que assim, na área de serviços, por exemplo, né? Como é que era antigamente? Antigamente as famílias cuidavam dos seus idosos, as famílias cuidavam dos seus cachorros, as famílias cuidavam da comida, as famílias cuidavam do seu jardim e as famílias lavavam o seu próprio carro. Hoje em dia, como é que é? Eu contrato alguém para cuidar do idoso da minha família, eu contrato alguém para vir limpar minha piscina em casa, eu contrato alguém para vir cuidar do meu jardim, eu contrato alguém para cuidar do meu carro, do meu cachorro, e isso tudo virou mercado profissional. Né? Então, assim, eu lavava roupa em casa, hoje eu contrato um especialista para lavar roupa, e por aí vai. Pouca coisa você faz em casa sozinho, né, nos grandes centros urbanos. Então, olha as oportunidades aí. Então, veja só, eu contrato alguém que lava minha roupa, eu contrato alguém que cuida do meu idoso, eu contrato alguém que cuida do meu cachorro, do meu jardim e da minha piscina. Antigamente, as famílias faziam isso sozinhas em casa. Então, eu acho que a gente está indo para esse universo. Eu acho que esse universo dos serviços tem muita oportunidade ainda. Né? Quantas pessoas hoje contratam também a sua comida, né? Não só dos serviços de delivery, mas aquela coisa da comida congelada, o contrato para o mês todo, então também não está produzindo a comida dentro de casa. E isso tudo virou mercado profissional. Aquilo que era amador, né? Cuidar de um idoso, de um cachorro, era amador. Hoje é profissional. Né? Então, assim, olhando outro movimento, né? Quem mora em São Paulo, eu estou falando aqui do meu universo, mas quem mora em São Paulo, vê a verticalização que a cidade está passando e os outros grandes centros também. Então, você tem dentro do condomínio, às vezes a feira foi para dentro do condomínio, você tem o mercado autônomo, que foi uma grande tendência, mas o que mais está dentro do condomínio? Né? As pessoas hoje têm padaria dentro do condomínio, tem a lavanderia dentro do condomínio, tem a academia dentro do condomínio, tem a aula de balé das crianças, aula de natação, tudo dentro do condomínio. Então, olha que oportunidade que a gente tem aí também de levar as marcas para dentro do condomínio, né? Então, eu vejo, assim, pessoalmente, eu vejo esse setor de serviços muito atraente. Agora, temos aqueles setores muito tradicionais do franchise que continuam crescendo, o food service, a saúde, beleza e bem-estar não para de crescer, né? E são setores bem estabelecidos. Mas eu estou olhando aí para o setor de serviços, que eu acho que é um setor bem promissor por conta dessa dinâmica e desse comportamento do consumidor. Né? E eu vou resumir, pode, se você me permitir, óbvio, conveniência, né? Tudo que Claro, você falou é conveniência. é Você está conveniência que a gente valorizando o está teu buscando hoje em tempo, dia, né? valoriza teu tempo Uhum. livre, sossegado lá em casa e, obviamente, né, tendo todos esses Nem estamos serviços falando à aqui de disposição. qualidade, né? Porque qualidade é básico, né? Qualidade do Sim, serviço ou não, do digo qualidade de produto, vida, do né? Você usa, atendimento, mas se você tem a conveniência, é isso aí. Resumiu bem. Acho que tudo aquilo que leva a conveniência para o consumidor tem bastante oportunidade de sucesso. Então, ó, dica da Débora Freire, sabe tudo de franchising, né? Tá lá nos bastidores vendo tudo. Achei legal, super legal, Débora. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Eu já nos últimos anos faço um videozinho, tipo, o que que vem para 2026? Óbvio, é minha opinião, né? Aqui representando o Uhum. portal, não é? Mas já vou incorporar. Gosto de ouvir. Ano passado teve uma live com o Tom, e eu não lembro, mas acho que foi o Tom e a Andrea que fizeram. Foi bem legal. Ele também passou várias coisas interessantes. Acho até que ele falou de Ah, não tenho dúvida, conveniência nem me também. Não, ele compare, falou de né? delivery. Nem, Oi? nem me compare com o Tom, né? Né? Vou comparar assim, ó. Você tem muito, pô, conteúdo que não acaba mais. Óbvio, mas cada um tem sua visão. É legal ouvir todo mundo para a gente poder passar, né? Uhum. Olha, são os Delivery tem a ver com caminhos, né? conveniência, não tenha Também, dúvida. também. Né? Delivery tem a ver com conveniência e o Os tempo, né? A gente autônomos está também, falando agora, disso. lavanderia autônoma é um negócio que está aí forte, também, você vai lá, não depende de ninguém, vai o horário que quer, tem umas que abrem 24 horas, então tem muita coisa, eu acho que Lavanderia, eu indo sou para isso. suspeita para falar,
eu sou suspeita para falar, acho que a gente já está estourando o tempo, mas se você me Não, tem permitir, tempo aqui. tem a ver com a conta que a gente não faz. Tem a ver com a conta que a gente não faz. Porque se dentro de casa a gente fizesse uma conta de quanto você gasta de luz, que é caríssima, agora com essas tabelas, né, com tabela azul, conta, sei lá, a conta de luz, a conta de água, o quanto custa os insumos do seu sabão, do seu amaciante, do seu tira-mancha, e depois o tempo que você gasta para passar essa roupa em casa, a luz que consome, o ferro de passar, o tempo da sua diarista, que também não é mais barato, era. Se tem uma atividade que leva muito tempo dentro da tarefa doméstica, é passar roupa, e hoje em dia a gente sabe que o tempo da diarista também não é tão barato assim. Então, o que A acontece? Se máquina, você né? coloca Que quebra. o desgaste da máquina que quebra, tarará, e tarará. Você coloca isso tudo na ponta do lápis e vê o quanto custa para você levar numa lavanderia para lavar. Imagina, ainda mais nas autônomas, é economia, né? É economia. Então, assim, a lavanderia autônoma realmente resolve, e eu tenho visto algumas até que oferecem ali um lugar para você ficar, né? Então, você vai com o seu computador, pluga ali, tem internet, bota a roupa para lavar e continua trabalhando. Então, assim, conveniência, né? É. Um cafezinho. Então, você joga lá a tua máquina, você fica fazendo o quê? Esperando? Não, você está ali com o seu computador, você está trabalhando, toma um café e continua, faz uma live, faz uma call, trabalha. Então, assim, conveniência, bater o olho, né? Tudo que leva a conveniência, eu acho que tem bastante chance aí de sucesso. Você vê até conveniência eu fazendo a live aqui online, que eu fazia presencial e pô, deslocamento, aquele horário, né? Então você vê, aqui facilita. Conveniência eu acho que é o que tá todo mundo buscando ultimamente. Ô, Débora, super É isso obrigado. aí. Tô te devendo Eu que uma. agradeço, o papo foi ótimo. Tô te devendo uma que você quebrou um galho aqui, que eu fiz uma confusão. Então, mas foi um puta. Eu sabia que ia ser um papo delicioso e foi muito conhecimento aí pra galera que quer comprar a franquia, novidades, né? Teve spoiler, teve de tudo aqui. Então foi muito bom e eu agradeço demais Muito. aí. Valeu. São percepções, são percepções. Estou à disposição sempre. Obrigada, Beno. Adoro conversar com você e admiro muito o trabalho aí que você tem feito para o franchise. Obrigado, Débora. E percepções é importante, né? Porque cada semana tem uma pessoa e cada uma traz alguma coisa que muitas vezes eu fico lá, ai mesmo, não tinha pensado nisso. E eu adoro, né? No final, eu que sou que mais aprendo e estou aqui compartilhando com todo mundo. Então foi isso. Mais um Franquias ao Vivo. Débora Freire, da De Freire Comunicação e Negócios. Eu acho que foi uma aula aí de comunicação, franchise, tendência, um monte de coisa bacana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Abraço aí para todos. Valeu, Valeu, tchau, tchau. tchau.